Olá pessoal, meu nome é Nilo Diniz e na aula de História de hoje nós vamos falar da polis grega. Então, o que é essa polis? Vem comigo dar uma olhada no slide que a gente vai entender, tá bom? A polis, como nós falamos na última aula, é o modelo de cidade-estado da Grécia. E quando que surgiu essa polis? A polis surgiu quando a Grécia Antiga sai daquele modelo do oikos, né, que eram as grandes fazendas, né, autossuficientes do período homérico, e entra no período arcaico, agora com uma vida urbana, com um espaço de comércio. É assim que surge a polis, tá bem? É da passagem do período arcaico para o período... é da passagem do período homérico para o período arcaico, tá bom? E todas essas polis, elas têm algumas coisas semelhantes, tá? Mas o que marca é a diferença. O que é que tem de semelhante entre a polis? O que nós notamos de semelhante é justamente a divisão espacial, né? A forma como nós encontramos as coisas dispostas dentro da cidade. Porque existe uma divisão do espaço que é comum nessas polis. O que é essa divisão? É a presença de uma acrópole, um espaço sagrado, separado para os templos religiosos, a presença de uma ágora, que é um espaço público onde as pessoas circulam, comercializam, enfim, fazem as suas atividades cotidianas, as suas atividades do dia a dia, e a cora, que é um espaço rural. É da cora que eles vão ser abastecidos de alimentos, abastecidos de animais, tá bom? Então existe esse espaço em comum quando nós observamos cada polis. Mas o que é que tem de diferente nela? Nela nós encontramos de diferente os sistemas políticos que existem em cada lugar, nós encontramos de diferente a forma de organização social, as classes sociais que cada polis desenvolve, tá bom? Então, nós vamos olhar hoje na aula 2 exemplos de polis, que são justamente as cidades-estados mais importantes da Grécia, tá? Eu estou falando de Esparta e de Atenas. Vamos dar uma olhadinha aqui em Esparta. Esparta ela foi fundada lá no século 9 a.C. pelos dórios, por aquele povo mais violento, aquele povo aguerrido que batalhava e que tinha invadido, né, a última das invasões ali no espaço onde vai se formar a Grécia, tá? Então essa era uma característica do povo espartano, ser um povo violento, ser um povo que gostava de guerra, de batalhas, tá? E aí essa sociedade espartana, ela era uma sociedade muito hierarquizada, com muita divisão, onde poucos tinham de fato os maiores privilégios, tá bom? Era uma sociedade que a gente chama de aristocrática. A aristocracia é o governo dos melhores, o governo da elite. Então aquele grupo que se entende como melhor, como superior, é o único a ter privilégios, o único a ter poder político, enquanto que os outros não têm. Então essa aristocracia ela era de base agrária, ou seja, aquele que tinha a terra era também o que tinha o poder, tá bom? E estava sempre voltada para a guerra. A guerra era um evento anual, era um evento que fazia parte da vida de todo mundo dentro de Esparta, tá? Além disso, nós tínhamos a presença, né, do forte treinamento militar. Para que esse indivíduo ele tivesse preparado para a guerra, ele tinha que ser treinado. Então, desde os 7 anos de idade, que um espartano, ou seja, aquele que era filho da elite, o filho da aristocracia de Esparta, apenas esse tinha um treinamento militar. Ele saía com 7 anos, era afastado da família e treinava até os 21 anos de idade, quando ele ia estar preparado para a guerra. Então, dos 7 ao 21, ele recebia um forte treinamento, sempre voltado para a guerra, tá? Com 21, ele era colocado de novo na sociedade, ele era obrigado a casar, recebia um lote de terra, e aí ele se tornava parte dessa elite, né? Parte dessa aristocracia, tá?
E esse serviço militar, ou seja, participar da guerra, era uma obrigação. O espartano ele tinha que fazer isso até os 60 anos de idade. E aí como que era a divisão e organização política de Esparta? Primeiramente nós tínhamos o que a gente chama de diarquia, que é uma espécie de reinado, né? Onde o que nós chamamos de reinado é a monarquia, mas aqui ao invés de haver um único rei, nós tínhamos 2 reis, daí o nome diarquia. Essa diarquia era formada por um rei de cada família mais importante de Esparta. Então eram sempre 2 reis que governavam. E esses reis, eles eram ao mesmo tempo juízes, sacerdotes, comandantes do exército, e um ali limitava a autoridade do outro, tá bem? Além desse rei, nós tínhamos a gerúsia, que eram 28 anciãos, ou seja, 28 idosos, né, com mais de 60 anos, que eram os responsáveis por elaborar as leis, tá? Além disso, nós tínhamos a ápila, que eram todos aqueles espartanos, todos aqueles que participavam da guerra, que receberam treinamento, que eles tinham o poder de concordar ou discordar de uma lei criada pela gerúsia, tá? E nós tínhamos, por fim, os éforos, que eram cidadãos escolhidos para cuidar do dinheiro, para cuidar das atividades da cidade de Esparta, tá bom? Então essa é a organização política dessa cidade. E como é que a sociedade se dividia em Esparta? Nós tínhamos os espartanos ou esparciatas, que é essa aristocracia, essa minoria privilegiada, né? Um que tem acesso à terra, a única que tem acesso ao treinamento militar, a única que tem vários privilégios, que tem acesso, né, a fazer as leis ou vetar e aprovar essas leis. Então, basicamente, os únicos que têm direitos políticos são os esparciatas ou espartanos, tá? Abaixo deles nós tínhamos os periecos. Os periecos eram homens livres que trabalhavam ali por Esparta e tudo mais, né? Podiam ser agricultores, artesãos, camponeses, mas que não tinham nenhum direito político, porque todos os direitos estavam concentrados na aristocracia formada pelos espartanos, pelos esparciatas. E nós tínhamos, por fim, os ilotas. Os ilotas eram os habitantes originais da região. Eram descendentes lá dos pelasgos, tá bom? E por conta disso, eles estavam sujeitos a todo tipo de humilhação, a todo tipo de segregação da sociedade. Então, esse que nós chamamos de ilota, ele podia ser, por exemplo, caçado pelas crianças e até morto por essas crianças espartanas que estavam em treinamento, tá bom? Além disso, nós tínhamos as mulheres dentro da sociedade. As mulheres, elas não tinham direito político, mas elas podiam participar de reuniões, tá? Elas podiam tomar algumas decisões dentro da cidade, sobretudo quando os homens iam para a guerra, tá? Quando os espartanos iam para a guerra. Agora, quando nós observamos o caso de Atenas, o caso de Atenas é muito diferente, porque Atenas ela passa por diferentes modelos políticos ao longo da sua história, até criar o que nós conhecemos como a democracia, né? A democracia que é o poder do povo. Então vamos aqui entender como que era a organização de Atenas, tá? Atenas já foi fundada por outro povo. Ela foi fundada pelo povo jônio lá no século X a.C. E aí ela experimenta vários modelos políticos até chegar na democracia. Eu trouxe aí para vocês a monarquia, que é o momento em que o rei ele tem todos os direitos, todos os poderes na mão dele, tá? Depois nós temos a oligarquia. A oligarquia é semelhante à aristocracia, é um governo feito por uma minoria, tá bom? Então, agora não existe mais o rei, mas uma minoria governando. O poder sai da mão de um único indivíduo e vai para a mão de um pequeno grupo. Depois nós temos um processo que a gente chama de tirania, que são indivíduos que tiram o poder, roubam o poder dessa oligarquia, desse pequeno grupo, e entregam na mão do povo. Usam isso para criar a democracia. Então,
até o poder chegar na mão do povo, foi necessário ele passar por um processo de desconcentração. Ele estava concentrado na mão do rei, depois ele é um pouco mais desconcentrado na mão de uma oligarquia, né, de um governo de poucos, e depois ele é distribuído para todos os que têm o estatuto, né, a marca de cidadão, né, aquele que é pertencente à cidade. Tá? Nem todos, a gente vai ver, são considerados cidadãos dentro de Atenas, mas esse grupo muito maior do que aquela aristocracia no caso de Esparta. Tá? E aí como é que está então organizada essa sociedade de Atenas? Ela está organizada assim: nós temos um grupo de cidadãos, que eu falei para vocês, esses que têm os direitos políticos em Atenas. Tá? Eram qualquer homem livre, adulto, tá? Que fosse filho de pai e mãe ateniense. Então era isso que você precisava para ser cidadão. Você não tinha que ter concentração de poder, de terra, de dinheiro para ser. Bastava ser filho dos atenienses, filho desse grupo. Tá? Além disso, nós tínhamos os metecos. Os metecos eram estrangeiros que podiam até ter boas condições, ser comerciantes, ter dinheiro, mas como não eram filhos dos atenienses, eles não tinham os direitos políticos, tá? Embora eles tivessem bastante poder também, né? Poder econômico. E nós tínhamos, no fim, os escravos. Já os escravos, eles não tinham nem poder econômico, e não tinham liberdade, e também não tinham direitos políticos, tá? Os escravos estavam na base dessa sociedade, os que tinham menos condições, tá? Eram os mais precários, mais vulneráveis dentro dessa sociedade. Bom, e eu trouxe aqui para vocês só observarem algumas dessas reformas. Como é que foi possível criar a democracia dentro da Grécia, tá? Lá em Atenas. Eu falei para vocês que esse processo ele foi feito por tiranos. Os tiranos é aqueles que tiram o poder da oligarquia e distribuem para as pessoas. E aí eu trouxe alguns tiranos. Um deles é o Solon. O Solon, ele é responsável por uma série de reformas dentro de Atenas. Ele acaba com a escravidão por dívida, então as pessoas não podiam mais ser escravizadas se tivessem se endividado, se tivessem falido, né? Ele divide os cidadãos em grupos, esses grupos vão ser chamados de demos, daí a palavra democracia. Ele define alguns espaços de participação política, tá? E ele cria também outros espaços de diálogo, né? Como a eclésia e a bulé, tá? São espaços onde os cidadãos podiam conversar e tomar algumas decisões para a cidade. Depois dele nós temos uma série de outros grandes tiranos, né? Grandes reformadores. E aí um que é importante é o Péricles, que é lá de 461 a.C. O que é que ele faz? Ele cria a noção de isonomia, a noção de igualdade. A isonomia quer dizer que todos seriam iguais perante as leis. Então, todo cidadão tem o mesmo direito, independente se ele é pobre, se ele é rico, independente se ele ocupa um cargo público ou não. Isso é o que nós chamamos de isonomia. Isonomia é a igualdade perante a lei, tá? Além disso, ele cria o que nós chamamos de isocracia. A isocracia é uma igualdade perante a sua participação no poder. Pode parecer confuso, mas isocracia quer dizer o seguinte, que todo mundo tem o mesmo direito de participar, de ocupar os cargos públicos, de ser líder dessa cidade, entende, gente? Então, basicamente, todo cidadão pode ocupar qualquer cargo público. Todos são iguais perante o exercício do poder. Tá bom? Já as mulheres em Atenas, essas não tinham direito à participação política, não tinham direito à vida pública, elas viviam fechadas dentro da cidade, elas não tinham espaço nem voz. Desse ponto de vista, as mulheres elas tinham menos qualidade de vida, menos condições em Atenas do que em Esparta. Muito embora Esparta fosse uma cidade mais fechada do ponto de vista político do que Atenas. Então essa democracia grega que a gente está falando aqui, né, ela é muito limitada.
apesar de um grupo maior de cidadãos terem acesso à democracia ateniense, as mulheres não tinham acesso, os escravos não tinham acesso, os estrangeiros não tinham acesso. Tá? Então, era uma noção ainda limitada de democracia. Por que essa noção de democracia era limitada em Atenas? Porque eles faziam a democracia direta. Isso quer dizer o quê? Que não havia um representante para ocupar o cargo público e para falar em nome dos cidadãos. Nós trabalhamos assim. Nós escolhemos um presidente, escolhemos um prefeito, um governador, aquele que vai nos representar no governo. Em Atenas, não. Toda decisão era tomada por todos os cidadãos. Qualquer mudança de lei, qualquer decisão para a cidade, tinha que ser feita em votação com todo mundo. Então essa democracia direta, limitava também a participação das pessoas, tá bem? Então isso é basicamente o que nós trazemos para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os modelos de Esparta e de Atenas. E é importante então perceber o seguinte, que não existe um único modelo político e social dentro das cidades-estado. Cada cidade-estado desenvolve a sua forma de organização política, de organização social. A divisão do espaço é semelhante entre essas cidades, tá bom? Mas a forma de se organizar política e socialmente é muito diferente no caso de Atenas, no caso de Esparta. Inclusive essa diferença vai ser motivo de uma série de conflitos, de brigas, né? Que é o que nós chamamos de Guerra do Peloponeso. Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. A gente vai ver como esses dois modelos de sociedade, o modelo de Atenas, o modelo de Esparta, eles entram em choque, tá bom? Então é uma guerra dentro do próprio povo grego. Eu espero que vocês agora façam exercício e nós nos vemos nessa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, gente.